A maior parte das coisas que eu achei interessante para relembrar de fundamentos e tal, está na parte de grafos, especialmente na lista 6. Mas eu tenho mais uma coisa para falar da parte pré-algoritmos em grafos, que eu achei legal. Counting Sort era a primeira, a próxima é um pouquinho sobre árvores digitais. Como eu comecei a aula falando, eu acho que é particularmente interessante a gente ter os fundamentos bem sólidos, né? Tipo, não precisa sair decorando cada algoritmo que vocês veem na vida, mas se vocês entendem como uma estrutura funciona, qual é a lógica dela, de um algoritmo e tudo mais, fica mais fácil generalizar ideias, adaptar, entender outras coisas. E quando a gente fala de árvores digitais, eu acho que esse é um bom exemplo aqui, o que eu vou passar para vocês, de entender o fundamento de uma árvore digital, inclusive coisas muito comuns para o Radix Sort também, que também é um tema aí. Sabe? Então, deixa eu jogar a questão aqui para vocês. Olha, qual que é a questão? Olha, considerem uma árvore digital básica. Tá? E considerem que as chaves com as quais ela está trabalhando tem 32 bits. E daí, eu tenho duas questões que eu acho que são fundamentais para entender a estrutura de uma árvore digital básica. A primeira é, vamos colocar aqui a questão 1, assim, né? Questão I. Qual o número de filhos de cada nó e a 2, qual a altura máxima da árvore digital. Só que para responder essas duas questões eu preciso de mais uma informação, e é uma informação que a gente vai brincar com ela. Eu fixei aqui o tamanho da palavra para simplificar. Eu podia brincar com aquilo também, mas o que eu vou colocar aqui é item A. Se o dígito é igual a 1 bit. Né? Então, vejam, eu quero saber essas duas informações quando o dígito é igual a 1 bit. Então, vamos pensar, a chave tem 32 bits. Tá? Na árvore digital, eu percorro esses bits da esquerda para a direita. Tá? Mas essa ordem não vai ser crítica nesse ponto. O negócio é, um dígito é igual a 1 bit, e qual que é a lógica da árvore digital básica? Também é verdade para as tries e para as tries, mas não vem ao caso. É comum isso para todas essas árvores digitais. Eu vou andando um dígito por vez. Cada nível da árvore corresponde a um dígito diferente. Né? Então, para deixar... Eu sempre recomendo para vocês desenharem para ter a intuição do negócio. Né? Então, para não dar simplesmente uma resposta pronta que não vai elucidar nada, vamos enxergar as coisas. Né? Olha, se eu tenho aqui 32 bits, quer dizer, vai do 0 até o 31. Tá? Pensa na chave como se fosse um vetorzinho, mas eu estou andando nesse vetorzinho bit a bit. Tá? Então eu vou ali do 0 até o 31. E eu tenho aqui esse detalhe que o meu dígito é igual a 1 bit. Quantos filhos podem sair de cada dígito? Lembra que na árvore digital, a minha decisão de para onde eu vou, qual caminho eu tomo na árvore, depende... a minha decisão depende necessariamente do valor do dígito. Não depende da comparação entre elementos. São essas coisas fundamentais que a gente não pode perder, sabe? A árvore AVL e tal é comparação. É o rubro negro, skip list, tudo comparação entre elementos. Né? A árvore digital é olhar para o valor do dígito. Tá? Se o meu dígito tem 1 bit, quais as possibilidades de valor que ele pode assumir? 0 ou 1. Se ele tem duas possibilidades de valor, quantos filhos eu posso ter? 2, né? Tipo, não tem como ter mais decisão do que isso a partir daquele dígito. Né? Então, um dígito aqui da minha árvore digital básica, quando eu tenho
um bit, eu vou desenhar ele de um jeito... Não, acho que é assim mesmo, assim tá certo. Desenhar ele de um jeito bem feinho aqui, mas é aqui, olha. Filho esquerdo. Filho direito. E aqui eu vou colocar valor, elemento, o que quer que seja que está ali dentro. Tá? Não, aqui é o que eu estou armazenando, mas a pergunta não foi sobre isso, então eu não vou elaborar muito sobre isso. Mas o ponto é, um bit me permite tomar duas decisões, né? A partir daquele bit, ou eu vou descer à esquerda ou à direita na minha busca. Portanto, a resposta para a questão I, vou colocar aqui, no caso a questão I, número de filhos, 2. E olhando para cá, né? A minha chave tem 32 bits, vai do 0 até o 31, né? Cada nível da árvore eu vou descendo, né? Se eu desenhar a árvore aqui, agora desenhando um nível de abstração maior, eu estou aqui no nível 0, eu vou olhar para o bit 0 para tomar a decisão, né? Daí, quando eu descer aqui, eu vou para o nível 1, certo? A árvore digital eu vou descendo um dígito por vez, nesse caso, um bit por vez. Qual que vai ser a altura dessa árvore? Vai ser? 32, né? Eu tenho no máximo, é a altura máxima, né? Pode ser que eu tenha uma árvore que é menor, mas não dá para passar disso, porque se cada nível eu desço um dígito, aqui eu tenho no máximo um bit por vez, 32 bits, no máximo 32 níveis. Então, a altura dela vai ser 32. Para ser mais preciso, é 32 mesmo a resposta, mas só para ser mais preciso, como eu começo a contar os níveis no 0 e eu vou até 32, né, eu tenho 33 níveis. Mas a altura é o número de saltos, né? Então é um a menos, então acaba sendo 32 mesmo, tá correto. Perdão? O último não é sempre nível de salto, Não, são 32 saltos, quer dizer que eu começo do 0 e com 32 saltos a mais eu chego no nível 32. Eu realmente tenho 33 níveis, começo do 0 e chego lá. Porque pensa, quando eu estou no nível em que eu vou olhar pro 31 aqui, né, ainda tem uma decisão a fazer, ainda vou ter o nível de baixo porque vai ter o filho que o 31º nível, que o 31º dígito desce à esquerda e o outro que desce à direita. Então é 32 mesmo, mas sempre tem que checar isso aí, mas esse caso é isso mesmo. Pode perguntar. O que eu tenho na raiz da árvore digital? No caso da digital básica, você tem um elemento. A gente guarda um elemento lá. Qual seja o elemento que está na raiz? O elemento que chegou primeiro. É isso que no caso da árvore digital básica, a ordem de chegada, tipo assim, eu só vou ramificando se a primeira posição, eu só ramifico a mais se as posições que eu podia ocupar já estão ocupadas ao longo do caminho. Como todo mundo parte da raiz, né, o primeiro elemento que chegar pega lá, todos os outros vão ter que ramificar para algum lado. Né? E isso é uma coisa que nas tries muda, nas patrulhas tries muda, isso aí fica um pouco mais complicado mesmo. Não sei nem mais complicado, mas fica diferente. Mas na árvore digital básica, quem chegou primeiro pega. E isso que vai dar problema delas não estarem exatamente em ordem dos elementos, porque quem chegou na raiz é qualquer um. Tudo bem, gente? Então, tá legal. Vejam que se a gente entendeu essa dinâmica, a gente deve conseguir responder isso aqui para outros valores. Né? Então, imaginem agora que eu tenho um dígito que é igual a 4 bits. Qual que é o número de possibilidades de valores para ter caminhos diferentes ali, né? Porque lembrar a lógica é essa, né? O meu número de filhos está intimamente relacionado com quantos caminhos podem ramificar a partir de mim. E como eu só olho para o dígito para tomar decisão, esse número de ramificações depende do número de valores distintos que o meu dígito pode ter. Né? Com um bit, eu podia ter 2 caminhos distintos, 0 ou 1. Né? Com 4 bits, quantos caminhos distintos eu posso ter? 16, né? Que é 2 elevado a 4. Né? Eu tenho 16 valores diferentes que eu posso representar com 4 bits. Então, eu tenho 16 filhos. Né? Quer dizer, se eu chegar aqui e quiser fazer um desenho do dígito, eu já faria algo assim. Olha, pensa que aqui está o conteúdo
E aqui está o meu vetorzinho de filho, já não é filho esquerdo e direito, porque já generalizou, né? Então, é um filho para cada uma dessas possibilidades aqui. Opa, estou com 8, dividir de novo aqui. Tá? Se eu contei certo, é isso. De cada uma dessas posições aqui, sai um apontador para a subárvore que ramificar, que no caso vai de 0 até 15 possibilidades ali, 16 filhos para cada nó. Então lá era 2 a resposta, aqui é 16. Os meus nós ficaram maiores e vão ocupar mais espaço, porque tem um monte de apontador para filhos aqui, né? Por outro lado, a minha chave de 32 bits, se eu ando um dígito por vez, quantos níveis no máximo eu posso descer? Eu vou quebrar minha chave de 32 bits agora, não de bit em bit, mas uma coisa mais com essa cara aqui, né? Deixa eu colocar. Veja, ela ainda tem 32 bits, mas se eu vou quebrar de 4 em 4 bits, 32 dividido por 4 vai dar 8. Não, vai dar 8, né? Isso. Branco por um instante. Então, vai ser uma coisa mais com essa cara, lembrando que cada um desses é um dígito, cada um é um pacotinho com 4 bits, tá? E eu ando de 1 em 1 aqui, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Então, a minha árvore agora vai ter no máximo 9 níveis, né? O nível máximo vai ser 8, como começa no 0, lembrando, né? Eu começo no 0, para fazer sentido, para não ficar essa coisa esquisita. Eu começo no 0 aqui, olho para o dígito e decido para onde que eu vou descer. Daí eu chego no nível 1, olho para o dígito e decido para onde descer. Eu faço isso no máximo 8 vezes, né? Mas aí eu tenho um nível a mais. Então o número total de níveis é 9, o nível máximo é 8, que eu começo a contar no 0. Né? Então a resposta aqui dá 2, vai ser 8. Ok? Percebam que daria para fazer exatamente o mesmo tipo de discussão pensando no Radix Sort. Né? O Radix Sort não está falando sobre árvores, não seriam níveis, mas dá para fazer perguntas muito parecidas. Né? Tipo, no caso do Radix Sort, só para vocês refletirem, ao invés de número de filhos, não faria sentido pensar, mas o número de filhos, que só para complicar a coisa, né? A gente está falando de árvore digital, legal. Se eu fosse transferir esse tipo de raciocínio para o Radix Sort, lembra? O Radix Sort ordena um conjunto de chaves, pelo menos o LSD Radix Sort, o Least Significative Digit, né? Ele ordena um conjunto de chaves de tamanho fixo, né? Todas elas com 32 bits, por exemplo, indo um dígito por vez, né? Usando um método de ordenação estável por dígito ali. Isso quer dizer que dentro da ordenação dele, se eu estou usando o Counting Sort como um método interno do Radix para fazer a ordenação, o equivalente ao número de filhos de cada nó seria o equivalente ao R do meu Counting Sort que está operando lá dentro, que é o número de possibilidades que cada dígito vai ter. Tá? A altura máxima da árvore digital, no Radix Sort, isso tem uma relação com qual que é o número máximo de laços que eu vou precisar, porque se eu vou ordenando um dígito por vez, tá? Eu tenho um laço externo do Radix Sort que ele vai ordenando dígito por dígito, então no caso, essa mesma resposta aqui, né, o que seria o número máximo a altura máxima ali, no Radix Sort reflete-se no número máximo de laços externos, de iterações do laço externo. Tá? Se ficou muito alto nível, não tem problema, era só para ser um gancho, daí vocês voltam lá e revisam o Radix Sort, mas vocês vão ver que tem um paralelo muito forte com isso aqui. Tá? Estou olhando para chaves de comprimento fixo, dígito a dígito, seja em árvore digital, seja no Radix Sort, vai ter semelhanças. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Eu poderia fazer mais um, mas aí fica como exercício para vocês, já pegaram a ideia, né? Tipo, depois proponham para vocês mesmos, sabe? Inventa, pode jogar uma chave diferente, pode jogar um número de dígitos diferentes e daí você vê a resposta. Eu só sugiro, tipo de coisa que eu não faço, tá? Eu não vou colocar um número de dígito que não dá uma divisão exata com o tamanho da chave, tipo 3 bits. Não é que não dá para fazer, mas aí vai complicar algumas coisas que não tem necessidade. Trabalha com múltiplo aí, tudo bem, dá para entender a ideia sem entrar nessa complicação. Beleza?
Tranquilo até aí? Eu vou apagar o quadro então, e daí a gente pode discutir algumas coisas envolvendo grafos. Tem alguma questão que vocês querem trazer? Assim, a gente não precisa ficar só discutindo as coisas que eu levantei, tá? Se quiserem propor algo, fica à vontade. Pode perguntar. Quais são os benefícios de? Aumentar o tamanho do disco. Boa pergunta, que eu acabei não comentando, né? Veja, a gente percebeu ali que tem uma relação do número de níveis da árvore, da altura máxima dela, com o tamanho do dígito. Né? Quando eu tinha um dígito muito pequenininho, o número de níveis foi maior. Que eu preciso, basicamente eu preciso de mais níveis para percorrer a chave inteira. Né? A altura da árvore está intimamente relacionada com a eficiência das operações nela. Né? Se eu faço uma busca na árvore, qual que é o custo máximo que essa busca vai me custar? A altura. Né? Quantos níveis eu vou ter que fazer a comparação até chegar no onde eu estou interessado, até chegar no elemento que eu estou procurando. Se eu tenho menos níveis, normalmente a árvore é mais rápida. Ok? Então, quando eu aumento o tamanho do dígito, eu diminuo a altura da árvore. E, portanto, eu tendo a ter uma árvore mais eficiente. Mas tem um balanço ali, tem um ponto de equilíbrio, porque o custo de comparação por nível aumenta um pouco. Né? Se eu tenho só um bit, a comparação é muito simples, ou a esquerda ou a direita. Se eu tenho um dígito maior, a comparação comparação não, perdão, porque eu não estou comparando elementos, mas a leitura é um pouco mais custosa, né? Para saber, tipo, eu tenho que saber por onde que eu desço, né? Pensa, na árvore digital, a questão na busca é, dado esse elemento que eu vou olhar para o dígito corrente dele, para o dígito correspondente ao nível que eu estou, e saber para onde que eu desço, esquerda ou direita não, né? Mas qual o caminho que eu vou seguir. Olhar para um dígito que tem 4 bits vai me dar valores mais variados do que só um que só tem 2. Então isso cresce um pouquinho o custo, mas é um crescimento muito pequeno, perto da vantagem de ter menos níveis para avançar. Basicamente vale a pena você ter, sei lá, metade do tamanho da árvore, da chave. Não necessariamente. Veja de novo, por isso que essa questão é interessante. Se você notar, quando eu tinha 1 bit, eu tinha o meu número de nós, o tamanho dos meus nós, perdão, o número de filhos que saía de cada nó, era 2, que é 2 elevado a 1, possibilidades. Quando eu tinha 4, foi para 16. Se eu tiver 8, vai para 256. O tamanho dos meus nós explode. Percebe que o tamanho do meu nó, ele cresce desproporcionalmente. Desproporcionalmente não, deixa eu ser mais preciso, ele cresce exponencialmente no tamanho do dígito. Tá? Isso pode ter um impacto na eficiência, certamente vai ter um impacto no custo de memória. Então tem um equilíbrio ali. Assim como, eu acho que, apesar disso valer para a árvore digital, eu acho que um paralelo é bom com o counting sort. Lembra que o counting sort ele é muito eficiente para ordenar vetores de inteiros pequenos. Porque ele usa, que agora eu apaguei, né? Mas ele usa aquele vetor auxiliar, né, para contar as ocorrências e tal. Mas se os meus valores estiverem num intervalo muito grande, daí ele já perde eficiência, porque só para contar aquelas ocorrências vai custar muito. Os valores estarem no intervalo muito grande é o que acontece quando o meu dígito é muito grande. Né? O meu número de possibilidades cresce demais. Então, dado um valor ali, dada uma chave, um pedaço da chave, se eu pegar a chave inteira e ela for o meu dígito, eu vou ter 2 elevado... Vamos colocar bem prático, 2 elevado a 32.
só precisa de um nó na árvore, né? Nessa lógica que você pensou. Mas se a gente levar para esse extremo, o que acontece? Tá bom, eu só preciso de um nó na árvore, eu vou lá, eu uso a chave para indexar diretamente. Fica um vetor diretamente indexado no fundo, né? Eu estou indexando tipo, todas as chaves possíveis de uma vez só. Mas qual o preço que eu pago? Quanto que é 2 elevado a 32 para eu saber o número de filhos que eu vou ter? Não, quanto que é? Não foi uma pergunta retórica, não. 2 elevado a 10 vai ser 1.000, né? 2 elevado a 30 vai ser 1.000, milhão, bilhão. 2 elevado a 2, que sobrou ali, vai ser 4. 4 bilhões. Eu vou precisar de um vetor de tamanho 4 bilhões para endereçar todas as possíveis chaves que tem 2 elevado a 32. E isso para uma chave de um tamanho bem razoável ainda, né? Não estou falando 32 bits, daria para ser muito pior, mas já fica um negócio gigante ali, mesmo que eu tenha pouquinhos elementos. Veja que eu vou gastar esse vetorzão lá, e que só para eu zerar esse vetor, só para inicializar minha árvore binária já me custa bastante, porque eu tenho que zerar 2 elevado a 32 posições, e de repente eu queria, sei lá, eu tinha 100 elementos, mas vou ter que inicializar tudo isso. Então, tem um equilíbrio de custo aí, não é tudo numa direção, é só isso que eu queria que ficasse claro. Então é um equilíbrio ali. Normalmente a gente acha o sweet spot empiricamente. Você fica brincando com os tamanhos de dígito, fixada a chave, fixado o seu conjunto de dados, se você puder testar, você faz o teste. Para ver qual árvore que está funcionando melhor para aquele tamanho de chave, para aquele número de elementos e para diferentes tamanhos de dígito.